mais do que apenas um fato histórico. Um enredo misturado com insatisfação, revolta, sangue e lágrimas. Da morte nasceu uma causa, um ideal. O dia em que os paulistas pegaram em armas e se despojaram como um bandeirante na defesa de uma nação justa e legitimamente democrática após a Revolução de 1930. E ainda além do finito das palavras, pessoas como testemunhas e personagens oculares da história de viva voz. As vozes da Revolução. No dia 9 de julho de 1932 começava a Revolução Constitucionalista, também conhecida como Revolução de 32 ou Guerra Paulista. O movimento no estado de São Paulo durou 87 dias, o que teve como objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e elaborar uma nova Constituição para o Brasil. O saldo após a rendição dos paulistas no dia 4 de outubro de 32 foi a morte de 934 pessoas, de acordo com os números oficiais. Contudo, estima-se que até 2.200 pessoas tenham morrido. O movimento foi uma reação paulista à Revolução de 1930, que pôs fim à autonomia dos estados, impediu a posse de Júlio Prestes como presidente e colocou fim à República Velha, conhecida pela política café com leite, na qual Minas Gerais e São Paulo se alternavam no poder. A Revolução de 32 também teve seus heróis, no caso Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, conhecidos pela sigla MMDC, e que tiveram seus nomes inscritos no Livro dos Heróis da Pátria. A Revolução de 32 foi o último grande conflito armado no Brasil. João Neves de Moura, gaúcho e membro imortal da Associação Brasileira de Letras, faz um discurso durante os acontecimentos de guerra em agosto de 1932 e transmitidas pelos microfones da Rádio Record de São Paulo. Espetáculo de São Paulo em armas entusiasmaria mesmo os céticos. Há uma estranha beleza nesta metamorfose marcial. Um povo de trabalhadores veste a blusa e veste a farda. Tudo aqui deslumbra a imaginação mais ardente, movimento que esta hora se espraia por 5 frentes de batalha, tem tais características de ordem e disciplina que diríamos assistir apenas a uma parada patriótica. O delírio do poder já juncou de cadáveres este solo fecundo. Falei com muitos por cujos lares a morte traçou o signo das primeiras desventuras. Ninguém, entretanto, amaldiçoou o sacrifício que tem alguma coisa de religioso. Grande e belo Brasil, que assim irrijas a fibra de teus filhos para a inevitável amargura do sofrimento. E pensar a gente que testemunha uma luta civil, ingrata pugna de irmãos, criada apenas pelas vaidades de mando, pela mediocridade de apetites subalternos, prolongando o exercício do poder discricionário além dos limites naturais, na displicência de quem se quisesse eternizar na comodidade da casa alheia. Como se iludem os escassos defensores do cadete, quando, arrogantes e impermeáveis ao senso comum, acreditam poder dominar os insurrectos pelas armas. Os caporais da ditadura esbocam-se a pregoar que isto aqui é um motim de políticos ambiciosos. Decididamente, Júpiter enlouquece primeiro os indivíduos que deseja perder. A mesma incompreensão do fenômeno político, a mesma estreiteza de vistas, o mesmo horizonte oficial confinado entre os muros do mesmo palácio.
o chefe do governo provisório supõe deslustrar o ímpeto de 9 de julho, escrevendo em seu manifesto que ele procede da reação dos vencidos de outubro. Mas reparai, brasileiros, na insensatez da afirmativa oficial. Confrontai-a com a evidência dos fatos e tirai as conclusões devidas. Paulistas, o Rio Grande do Sul desperta do choque inibitório e se levanta. Esperai, resisti, confiai. Dos microfones até os campos de batalha, principalmente na região do Vale do Paraíba, o veterano Eduardo Cordeiro, combatente das tropas paulistas, descreve a experiência da história sendo escrita diante dos seus olhos, em um trecho do documentário chamado Trincheiras, produzido pelo Núcleo de Cinema Terra em Transe e dirigido por Custódio Guimarães, e com a colaboração de Mário Queime de Andrade em 1998. Tem uma ideia, 226 tiros de artilharia das 9 horas a 11h45, atirado por 9 peças de artilharia. O alvo, a minha trincheira. Eu fico pensando, como será que eu escapei porque a minha trincheira desapareceu? A trincheira com 1,70 m de profundidade, ela não ficou nada, ficou como se tivesse passado uma lâmina de um trator e girado tudo. E a fumaça saindo e eu atravessando no meio, atirava uma lá, outra aqui, os estilhaços amorteciam dentro da terra solta, batia, explodia, jogava a terra para cima, estilhaço nenhum me deixou a trincheira dele, inimigo, um bambuzinho e um pano branco na ponta do bambu, desarmado. Veio, atravessou a cerca de arame, que tinha aquela cerca de arame tipo da linha Maginot lá na França, um arame todo enrolado, uma mola espiral que ninguém podia transpor. Aí os soldados nossos foi lá e meteu uma alavanca e levantou o arame e ele passou por baixo e veio do nosso lado. Não sei como que ele sabia que ele veio na trincheira certa. Tinha um acordeon e tinha uma árvore, ele sentou na frente da árvore, com um banquinho que já tinha lá, o inimigo lá, cerca de arame, a uns 30 metros, 40, na frente, sentou e tocou, porque tocou bonito, sabe? E faltava a ponta de dedo nele. Eu achei aquilo meio esquisito, mas dava a entender que ele era soldado, ele não era voluntário não. Todo o traço dele é de que ele era soldado, inimigo, tocando para nós. Aí, então tocou todo mundo, agradou todo mundo. De repente uma bala pega na cara dele, a bala pegou, a bala perdida deles mesmo, pois não estavam atirando mais. Deram um tiro, mataram o homem na nossa trincheira. Cheguei na plataforma da estação, a ditadura estava lá. E, rapaz, outro azar. Era soldado para todo lado, tudo de capacete brilhando, mas capacete de cortiça, não era de aço. Aí veio de lá um oficial. Não disse que eu era soldado, digo, soldado. Aí ele foi e falou assim, esse fardamento, digo exatamente de quando era soldado. Aí ele disse assim, se bem que eu não tinha desligado de coisa nenhuma, nem anotado nada foi no meu nome, aí aqui na frente. Aí ele disse, então você vai ficar sob as ordens desse sentinela, e onde ele for, você acompanha. Veio um outro soldado conversar com ele, me tomaram o capacete, me tomaram a camisa, me deixaram só de camiseta. O outro quis as perneiras, tive que dar as perneiras para ele, fiquei só biculote e camiseta, mas sem nada. Nem dinheiro eu tinha. Eu fiquei ali andando para lá, para cá. Eu só pensando o que eu ia fazer. Olha, Deus me ajudou. Chegou um trem de retirante vindo de cima de não sei de onde. Ele estava vindo da direção de São Paulo. Quando ele atracou, parou, coisa, cheio de gente na plataforma. Atrás, só a vagoneta aberta. Atrás, 2 carros de passageiro. Muito superlotado. E eu fiquei olhando o trem lá na frente, botando água na máquina, o maquinista ajeitando lá e coisa. E aquele pessoal sobe, desce, come uma coisa, come outra, e a plataforma cheia. Aí o trem apitou. Eu estava bem próximo, atrás do sentinela, bem próximo da última classe. Eu falei, é nela que eu vou me julgar, pegue quem pegar, vou julgar o meu corpo em cima da plataforma. A plataforma cheia. Eu estava só olhando, né? Eu me julguei, um careta que estava em pé lá fez assim.
me segurou por aqui e quase não dava porque não tinha no que ele pegar. A camiseta não ia segurar. Ele juntou assim na minha nuca, aqui assim, o outro segurou no braço e me puseram no coisa. Queriam me levantar, eu falei, não me levanta. Varei pro vão da perna deles e só vi. O soldado ajoelhou e movimentou o fuzil para dar um tiro, mas não deu. Eu acho que a distância foi muita e ele, com medo dos outros, de acertar nos outros, né? De certo, ele ainda teve coração. Porque ele podia atirar tudo, era gente nossa, ele não era inimigo dele. E aí, fui varando por dentro pro vão da perna de um, só levantei quando cheguei no meio do carro. Empurrei meio mundo. Eu lá fiquei de pé e aí respirei gostoso. Deixa o trem correr. Quando chegou em Taubaté, eu desci, era só soldado da ditadura. Eu desci, fui no vão de 2 trens que estavam parados, varando. Quando chegou lá na frente, eu vazei por baixo de um, saí num barzinho. Um homem daqui da minha região, cearense, me reconheceu. Antes de eu ver, ele já tinha me visto. Ô rapaz, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu que pergunto, o que é que o senhor está fazendo? Aí ele falou assim, vou te dar uma notícia, você vai ficar alegre, a sua mãe está aqui. A sua mãe está aqui. Aí me levou lá, a minha mãe, meus 3 irmãos. Ruim, quase que sem comida. E esse cearense, ele fazia o quê? Estava fugindo também para lá, porque ele deixou a região de combate e foi para lá. Já meio velho, a família dele também estava junto, tudo junto. Um barracão da prefeitura. Superlotado de retirantes, a minha mãe lá no meio. Aí foi uma festa para eles. Eu fiquei vendo o que eu ia fazer. Depois de tudo isso, eu vim para cá, peguei as coisas que eu tinha no forno de casa, levei para minha mãe, de lá até de Taubaté aqui. Não podia tomar o trem porque eu estava manjado. Eu estava eles estavam à procura daqueles que tomaram parte. Terminou a Revolução, eu fui a São Paulo, não consegui nada, fui recebido lá carregado. Cheguei na estação, me perguntaram lá, fizeram umas perguntas, e eu fui carregado igual um santo no andor, sabe? E na casa me dava uma coisa, noutra queria que eu ficasse lá com eles uns dias para contar a história da Revolução, e não sei o quê. Mas olha, eu fui recebido com honras que eu nunca pensei que tal coisa fosse acontecer, e eu sendo considerado quase que um derrotado, porque o fracasso era grande, o efeito moral foi de deixar o sujeito de cara no chão. Na segunda e última parte da série do documentário Vozes da Revolução, registro de um dos principais líderes militares das trincheiras paulistas e um detalhe, ele era pai de um dos presidentes da República durante o regime militar. Até a próxima!